Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo Gestão Financeira. Hora de falarmos um pouco mais em dinheiro. É claro que todos os módulos tratam de questões financeiras, pois nós falamos em gestão tributária, em como reduzir, em como proteger a empresa, pagar menos imposto, nós falamos em marketing, em investimento, nós falamos em gestão de pessoas, em redução de custo com folha de pagamento, então tudo está interligado. Os assuntos, eles estão todos sendo direcionados para que você, que é o empresário, consiga gerir melhor o teu negócio e as suas finanças. Nesse módulo Gestão Financeira, nós temos dois convidados. Um é o Leandres, do Banco do Brasil. Ele conversou com a gente sobre os melhores momentos ali para você fazer um empréstimo junto ao banco, o que é necessário para você conseguir um empréstimo, alguns cuidados que você precisa ter, e vai ficar bem legal a explicação dele aí para vocês que estão empreendendo já ou pretendem empreender e pensam então em utilizar um capital de terceiros, um recurso financeiro de uma instituição financeira como o Banco do Brasil, para poder aplicar dentro do teu negócio, os cuidados que precisa ter com isso. E nós temos um outro convidado, que é a Jamile, que é a minha gerente de contas do Conta Azul, que é um sistema financeiro, sistema de gestão financeira parceiro aqui da M Contabilidade. E ela traz então para nós várias dicas aí que vocês também podem utilizar para melhorar, para tornar a gestão financeira do negócio de vocês mais eficiente, beleza? Então não percam esse módulo, fique com a gente que é um módulo também, assim como os outros, muito especial. E como sempre, se ficar dúvidas, você vai mandando as suas dúvidas para nós e nós vamos te ajudando aí, respondendo a todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Pessoal, primeira coisa que eu quero iniciar aqui é falar um pouquinho sobre o CPA e o ROI. Eu falei um pouco do CPA lá no nosso módulo do marketing, que é o custo por aquisição, aqui mais voltado para o marketing digital. Quando você vai começar a fazer um trabalho de marketing, então, a gente precisa cuidar disso daqui que é o financeiro. Então, nada melhor do que nós estarmos no módulo de gestão financeira para falar do investimento correto que você pode fazer, então, no marketing. Você precisa sempre estar de olho nisso daqui. Quanto que está custando a aquisição para você trazer leads, para você trazer clientes para a tua empresa? Tem muita gente que desanima do marketing porque começa a colocar dinheiro lá e não vê resultado imediato e resolve desistir. A minha estratégia aqui na M, que eu até consegui, eu montei essa estratégia no decorrer já do processo, porque no começo eu confesso que foi desanimador também. Eu contratei uma agência, eu comecei a investir em campanhas em Facebook, comecei a investir em Google Ads e eu não tinha o retorno disso, era muito pouco leads que chegavam para mim, os que chegavam eram muito frios ainda, eu não conseguia converter quase nada. E isso para mim estava sendo apenas um custo, não estava tendo retorno nenhum sobre isso. Mas depois eu parei para pensar no seguinte, a cada dia eu estava tendo ali mais contatos, eu estava prospectando mais, eu estava tendo mais seguidores, eu estava tendo mais inscritos dentro do canal do YouTube. Então, no meu ponto de vista, eu pensei assim, o marketing no início, quando nós fazemos um investimento, não é necessariamente para você já ter um retorno ou você já ter ali como mensurar o custo por aquisição, porque você não consegue ter essa aquisição tão de imediato. É claro que para alguns nichos isso é diferente. Quando você vende um tênis, você anuncia esse produto, tem um interessado, compra e é de uma forma mais simples. Agora, quando você vende um serviço, quando é todo o interesse de você fortalecer uma marca, as coisas acontecem num ritmo um pouco mais lento e você precisa entender que esse investimento inicial pode ser para que você não tenha um retorno imediato em vendas, mas para que você tenha um retorno sim em fortalecimento e reconhecimento da tua marca. Então você, quando for começar a trabalhar com marketing, você vai ouvir falar muito em CPA e as pessoas vão te cobrar muito isso daqui, para você trabalhar com um CPA bem enxuto, com custo por aquisição mais baixo possível, e precisa realmente ser assim, mas cuidado para não se frustrar por não conseguir resultados muito rápido e desistir, porque tudo é um processo, então você precisa estar consciente disso. Assim como o ROI, que é o retorno do investimento, tá? São coisas similares, mas cada uma tem uma forma, uma métrica diferente de medir, e você vai precisar aprender isso então com o tempo, quando você estiver mais envolvido no processo de marketing. Nós temos profissionais que já conversaram conosco aqui, tanto o Gerson como a Ana, que podem também ajudar vocês a terem, a mensurarem melhor essas métricas, esses investimentos e esses retornos, beleza? Então essa dica de investimento em marketing que eu quero deixar para você aqui, para nós iniciarmos agora então o nosso módulo de gestão financeira. Vamos lá?
Pessoal, 2 pontos que eu quero alinhar com vocês antes de nós entrarmos definitivamente no módulo de gestão financeira é falar para vocês o que é fluxo de caixa e ponto de equilíbrio, pois nós trataremos disso no decorrer desse módulo e é importante que isso faça sentido para você, que você entenda o que é um fluxo de caixa e o que é ponto de equilíbrio. Então vamos lá, o que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o movimento de entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. Para um bom controle de fluxo de caixa, é necessário garantir registros detalhados de ganhos e gastos, com disciplina e sem erros, em uma visão diária, semanal ou mensal. Ele já oferece instrumentos de verificação e análise para o seu negócio. Para tornar o processo mais eficiente, todas as receitas e despesas, por menores que sejam, precisam ser registradas. É comum em pequenas empresas que essa organização comece por planilhas, mas o mais recomendável é avançar rumo a ferramentas mais completas, como um sistema de gestão online, por exemplo. A Natane, que é a nossa convidada do Conta Azul, que vai gravar conosco, que gravou conosco, que vai ao ar daqui a pouquinho, ela falou para nós como que o Conta Azul ajuda micro e pequenos empresários a ter uma gestão financeira mais eficiente, mais automatizada. Então acompanhem aí que daqui a pouquinho a Natane vai falar com a gente. Você vai conhecer, para quem ainda não conhece o Conta Azul ou conhece outra ferramenta de gestão financeira, você vai conhecer o Conta Azul, que com certeza pode ajudar você a ter uma gestão financeira mais eficiente, beleza? E o ponto de equilíbrio? O que é um ponto de equilíbrio? No ponto de equilíbrio, o lucro da empresa é zero, ou seja, é quando os produtos vendidos pagam todos os custos e despesas fixas e variáveis, mas ainda não sobra nada para o empresário e seus sócios. É a partir deste ponto que os novos produtos vendidos passarão a gerar lucro para a empresa. Mesmo sendo um indicador muito simples e fácil de calcular, como dissemos, é uma informação vital para a análise de viabilidade de um empreendimento ou de adequação em relação ao mercado. Pessoal, então, fluxo de caixa e ponto de equilíbrio. Vocês precisam saber o que é e vocês precisam controlar, mensurar os seus resultados para sempre ter uma visão muito clara do seu fluxo de caixa e sempre ter ali como encontrar o seu ponto de equilíbrio dentro do mês e traçar estratégias e aplicar ações para que isso de fato aconteça, tá bom? Então vamos seguir no decorrer agora desse módulo, nós vamos falar muito sobre esses 2 pontos. O que nós vamos ver então neste módulo? Nós vamos ver a gestão financeira para o comércio ter seu primeiro capital, como ter um bom fluxo de caixa, que nós acabamos de falar aqui o que é. Se a sua empresa é saudável, vamos fazer um momento de reflexão para verificar se de fato a tua empresa, o teu negócio é saudável. Empréstimos para crescer, vale a pena? Aqui nós vamos falar qual que é o melhor momento para você pegar um empréstimo para aplicar na tua empresa sem que isso te prejudique ou se volte, tem um efeito contrário aí de ao invés de alavancar o teu negócio, fazer com que ele diminua ou até mesmo deixe de existir. Como se preparar para solicitar um empréstimo e conseguir pagar sem sofrer. Muita gente pega dinheiro no banco e acaba não conseguindo pagar e tem todo aquele problema. BPO financeiro, uma grande solução. Você conhece BPO financeiro? Sabe o que é o serviço de BPO financeiro? Se você não sabe, nós vamos apresentar aqui para você hoje uma grande solução para um ótimo controle financeiro que é o BPO financeiro. Beleza? Vamos adiante então. A gestão financeira para comércio. Como ter o primeiro capital? Pessoal, muito bem. Então, as primeiras peças para você iniciar um negócio dentro da gestão financeira. Primordial que você conheça todos os detalhes, todos os custos que englobam o seu produto e o seu serviço. Se você decidiu abrir um negócio, se você decidiu lançar um produto no mercado, você precisa conhecer qual que é o custo disso. Por exemplo, você chegou no valor de um produto, no custo de um produto, em R$10. Para você chegar no custo de um produto de R$10, você tem que ter conseguido identificar o que de fato são os custos. Tudo que envolve a compra desse produto, o preço da aquisição desse produto, a logística, preço do transporte, frete para esse produto chegar até você, o custo que você tem com o armazenamento desse produto, o aluguel que você paga no imóvel, no seu imóvel comercial,
o salário dos funcionários que tem que sair da venda desse produto, custo com água, custo com luz, enfim, todos os custos fixos e variáveis você precisa considerá-los na hora de chegar no valor de custo do teu produto. Não é paguei 5, vendi 10 e ganhei 100%. Não é assim que funciona. Se você pagou 5, você agregou todos os custos, ele te custa X, aí você chegou no preço, no custo do produto. Esse daqui é o custo do produto. Se você vender por menos do que isso aqui, você vai ter prejuízo. E você precisa jogar aqui ainda a tua margem de lucro. Quanto que você quer ganhar? Quanto que você quer faturar com a venda desse produto? Você pode almejar aqui 20%, por exemplo, e colocar aqui um ganho de R$2. Então, por quanto que você vai vender esse produto? Se você chegou nessa conta, você vai chegar aqui na venda por R$12. Agora você precisa identificar se as pessoas estão dispostas a pagar R$12 por esse produto. Por quanto que o teu concorrente está vendendo esse produto? É neste momento que muitas pessoas veem os grandes da internet chegando ali com preços muito abaixo ou com algumas promoções que fazem com que o custo do teu produto seja maior do que o preço do concorrente. Então você precisa conhecer muito bem as estratégias que seus concorrentes utilizam, qual que é o poder de compra que eles têm e como que você pode, então, desovar esse produto dentro do seu mercado, para o seu público-alvo. Por exemplo, eu vendo tênis. Eu estou aqui em Naviraí, por exemplo, eu quero comprar um tênis da marca X e eu vou na internet, eu vejo que lá no site, num grande site de venda de tênis, esse produto está custando lá, por exemplo, R$300. Eu tenho esse mesmo tênis aqui em Naviraí, porém o custo dele aqui é 380. O fornecedor de Naviraí, ele não consegue vender esse produto pelo mesmo preço que está lá na internet, porque ele tem o custo dele que ele computou aqui, e esse custo, se ele baixar, ele vai pagar para trabalhar. O grande da internet, ele compra uma quantidade maior, então ele pagou menos. Ele tem um espaço que não está localizado numa avenida principal da cidade, por exemplo, então o custo dele com a locação do imóvel onde ele está instalado pode ser menor. Enfim, ele tem toda uma estratégia diferente que ele consegue diminuir esse custo e você não consegue. Por que que eu deveria pagar R$80 a mais para comprar o produto teu do que eu pagar R$80 a menos e comprar da internet? É nesse ponto que a gente precisa trabalhar, é nesse ponto que a gente precisa se apegar. Por exemplo, se eu comprar esse tênis pela internet, vai demorar alguns dias para chegar. Se esse tênis vier no tamanho que não me serve ou com algum defeito, eu preciso fazer a troca e tenho todo um transtorno para isso. Se você chegou no custo, você viu que é inviável concorrer por preço, então é hora de você trabalhar algum diferencial que você possa ter. Identifique, por exemplo, eu como consumidor de um tênis, se eu quero comprar um tênis, que tipo de tênis? Um tênis de corrida? Talvez eu já queira utilizar esse tênis para me começar a fazer uma atividade física, começar a fazer uma corrida. Um tênis de basquete? Talvez eu já tenha um jogo ali de basquete, onde eu preciso desse tênis imediatamente. Então, se os seus concorrentes identificarem que você tem esse produto aqui, aquele produto que está na internet um pouco mais barato, você tem ele a pronta entrega aqui, que ele pode ir até a tua loja, ou a tua loja pode entregar até a residência dele, até o trabalho dele, para ele provar esse produto, ver se serve de fato, se ficou bom, se é aquilo que ele quer. Você pode trabalhar isso para você induzir, então, o teu potencial cliente a comprar de você e não dos grandes da internet. Só que não é todo mundo que usa essas estratégias. Então aqui nós estamos falando em composição de custo para ver por quanto que você pode vender o teu produto, só que a gente está agregando isso ao marketing, a estratégias de marketing para você impactar esse interessado, esse cliente ideal que você tem para comprar o teu produto, que muitas vezes você está perdendo ele para o grande da internet, porque está muito mais fácil comprar na internet. A pessoa pega o celular, dá uma olhadinha aqui, achou o tênis, está legal, 7 dias eles entregam. Ele nem está pensando muito se tem aqui, porque ele acha que não tem, ou ele não viu, ou se tiver ele tem que ir lá na loja. Enfim, é uma série de coisas. Você tem que buscar identificar a dor do seu público e produzir conteúdo para eles. Mostrar que você tem essa facilidade. Mostrar que vale a pena ele pagar esses R$80 a mais, mas ter a praticidade de ter o produto em mãos. Então, uma das primeiras estratégias é você calcular muito bem o custo do produto, lembrando que aqui está incluso o imposto. Nunca se esqueça de calcular o imposto, porque
Porque se você não repassar o custo do imposto para o teu cliente, aí chega a guia do imposto, você não paga, você começa a ter um problema e a sua empresa não vai ter como ela ser saudável. Tá legal? Então, calcule o custo com a tua margem de lucro, encontre o preço do teu produto. Se esse produto está difícil de sair ou o concorrente está vendendo por R$10,50, por R$11, faça uma promoção, diminua um pouco a tua margem, não deixe o estoque parado por muito tempo, porque isso é um custo que você está tendo também, isso aí não está te gerando receita, pelo contrário, dinheiro parado atrapalha você de fazer novas compras, produtos que podem sair com mais rápido, ter um giro melhor. Então é um ponto para você se apegar, sempre ter esse cálculo. Se você não conseguir chegar nesse cálculo, computando todos os custos, o imposto inclusive, mão de obra dos funcionários e tudo mais, você precisa procurar a ajuda de um especialista para te ajudar com isso, beleza? Próximo ponto, montar a sua estratégia. Como que eu vou montar a estratégia? Pessoal, uma coisa muito importante é o seguinte. Eu identifiquei qual que é o meu ponto de equilíbrio. Então eu tenho aqui o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio é 50 mil. Se eu não vender 50 mil, a empresa não se pagou. Tá? Então eu tenho que ter uma estratégia para eu vender o valor suficiente para que a minha empresa se pague e eu tenho que saber quanto que eu quero retirar disso para mim. Então de 50 mil, se eu quero ter um lucro de 20% sobre as minhas vendas, então eu tenho que vender aqui pelo menos 60 mil. 60 mil é o valor que eu tenho que vender. Agora eu preciso ter uma estratégia para eu vender esses 60 mil. Se eu tenho que vender 60 mil, o mês ele tem basicamente ali 25, 26 dias em que uma empresa trabalha. Então eu tenho que dividir esses 60 mil por 26, 25, vai dar ali uns 2.300, 2.000 e pouquinho mais ou menos. Se eu tenho que vender isso aqui por dia, eu preciso fazer o acompanhamento diário. Todo dia eu tenho que vender 2.300. Vamos falar de forma genérica para facilitar. É claro que tem dias que nós sabemos que começo do mês tem um movimento maior, final do mês tem um movimento menor, mas você monta a tua estratégia, tá? Você monta a tua estratégia para que no final do mês você consiga ter alcançado os seus 60 mil de vendas. E se você não conseguir, se você ver ali que chegou no dia 10, por exemplo, está muito abaixo desse faturamento diário, você precisa imediatamente poder conseguir identificar isso para tomar alguma ação. Você ter os dados financeiros na sua mão, disponíveis para você, para tomada de ação imediata, é um ponto muito importante. Porque se você só descobrir que está chegando lá para o dia 20 e não aconteceu, você fica acreditando que amanhã vai ser um dia melhor, porque hoje choveu, amanhã não chove, é muito arriscado para você que é um empresário. Porque se um mês você não bate o seu ponto de equilíbrio, no próximo mês também não, você não tem ou tem um capital de giro muito pequeno, você começa a consumir o seu capital de giro, daqui 6, 7 meses a sua empresa está falindo. Então, se chegou ali no dia 10, por exemplo, você já está identificando que não está rolando, que não está dando certo, você precisa ter uma estratégia para tomar uma ação imediata. Então, você vai fazer uma promoção, você vai fazer um investimento um pouco mais alto numa campanha, por exemplo, para atingir mais pessoas. Você vai fazer um upsell, por exemplo, vendo tênis. Então, pessoal, compre o tênis e ganhe uma meia, nem que você diminua um pouquinho a margem, mas você atrai mais clientes. Enfim, são várias estratégias que podem ser aplicadas. Então você dentro do teu negócio, você precisa ter essa visão. É aí que eu falei em outro módulo, que se você ficar sempre focado no operacional da tua empresa, você não consegue ser estratégico, e não sendo estratégico você pode não conseguir identificar algo tão simples como esses exemplos que nós estamos dando aqui. Esses exemplos são simples, mas são para fazer com que você consiga perceber a importância que é você estar sempre olhando de forma estratégica para o teu negócio. Porque se você deixar passar isso aqui despercebido 1 mês, 2 meses, meu amigo, daqui a pouco pode ser tarde demais. Por mais que pareça simples, é uma questão muito importante de você analisar sempre.
Então você precisa estar atento para conseguir prever ali, por exemplo, feriados. Se tem muitos feriados, tem dois feriados naquele mês, você sabe que você não tem mais 26 dias, que nós fizemos um exemplo aqui, você pode ter 25, 24. Então esse valor de venda ele precisa aumentar, precisa ser maior do que nós consideramos aqui. Você precisa analisar cada período. Temos alguns períodos dos meses que a venda é maior, que a venda é menor. Temos épocas que tem as férias escolares, por exemplo, para alguns negócios tem um impacto muito grande. Temos épocas, por exemplo, de muita chuva ou frio, que para uma empresa como uma sorveteria, por exemplo, choveu, fez muito frio, certamente diminui um pouco as vendas. Então você precisa saber que alguns meses você ganha mais, alguns meses você ganha menos, e você precisa estar preparado financeiramente para passar por aqueles meses que você tem uma queda no faturamento tranquilamente, porque você se planejou, você se programou, e tudo isso está dentro da tua estratégia. Você montou a tua estratégia, você sabe exatamente como que vai passar aquele ano. Você tem estratégias para aumentar as suas vendas, você tem estratégias para diminuir o seu custo. Você utilizou daquele conhecimento do marketing para você fazer um marketing e conseguir atrair mais pessoas, atingir clientes antes inatingíveis. A estratégia que eu uso aqui, por exemplo, vou voltar a falar. Hoje eu trago para serem clientes da M Contabilidade muitas empresas de fora de Naviraí, de fora do Mato Grosso do Sul. Clientes que antes eram inatingíveis, mas com a minha estratégia de marketing estou atendendo muito mais clientes que antes eu não poderia atender. Então se você tiver uma estratégia, você pode trazer novos clientes, novas pessoas para dentro da tua empresa. Basta montar a estratégia. Se você testar uma estratégia e não der certo, normal, acontece. Você vai aprender que não é aquela estratégia certa e você vai montar outra estratégia e vai testando até você identificar o que dá certo para você, para o teu negócio, tá legal? Então, nós identificamos já o que é o fluxo de caixa, para que ele serve, para te dar uma base se a sua empresa está de fato saudável, está caminhando pelo caminho certo, se o seu fluxo de caixa está crescente, as coisas estão dando certo, se o seu fluxo de caixa começa a diminuir, você está tendo mais saída de dinheiro do que entrada. Tem pessoas, por exemplo, tem empresas que veem grandes empresas fazendo vendas parceladas, sem juros, e querem copiar. Só que elas esqueceram de um detalhe, elas não montaram a sua estratégia para isso, enquanto os grandes montaram. E quando você faz algo copiando, mas sem estratégia, você pode ter uma baita de uma surpresa. Você não tem um capital de giro tão bem elaborado, tão bem formado como uma grande empresa, por exemplo. A grande empresa ela pode vender em 10 vezes sem juros, porque o capital de giro dela suporta receber essa venda que foi feita em 10 vezes sem que isso impacte no seu caixa. E ela vai manter o seu fluxo de caixa saudável. Agora você, de repente, sendo menor, sendo um empresário menor, tendo um capital de giro mais enxuto, se você fizer isso, acontece que você vai ter que fazer novas compras antes de receber aquela venda que você fez e vai exigir muito do teu capital de giro e o teu fluxo de caixa então começa a diminuir, começa a cair, e isso faz com que a tua empresa deixe de ser saudável e comece a trilhar aí para o caminho do insucesso, podendo chegar aí até a falência, o que acontece com muita gente por falta de estratégia, por falta de conhecimento, tenta fazer algumas coisas que não dão certo. Então tem que ter muito cuidado. Então sempre determinando meta para o fluxo de caixa saudável. Você sempre precisa saber, se eu posso vender o meu produto em 3 vezes, eu vendo em 3 vezes. Se eu posso vender em 10, eu vendo em 10. Se eu não comporto fazer uma venda a prazo, eu só posso vender à vista. Então você precisa ter certeza de como, da forma que você pode efetuar as suas vendas. Muito cuidado também com o preço dos produtos, pessoal, porque o consumidor ele compara preços a todo momento. Hoje, qualquer produto que as pessoas vão comprar no comércio, na grande maioria das vezes, elas já fizeram uma consulta na internet. Então não adianta você jogar uma margem de lucro muito grande e você não ter rotatividade daquele produto, você manter aquele produto lá na prateleira, lá no estoque,
porque aquilo lá não está te rentabilizando. Você está tornando a sua marca conhecida como uma marca cara, ninguém vai querer ir na tua loja, na tua empresa, porque você vai criar esse conceito de que tudo ali é caro, porque as pessoas estão comparando, sempre estão comparando, e você vai ter o custo de manter aquele produto ali dentro do teu estoque sem giro. Isso não é saudável. Então tem que ter estabelecer que eu quero ter uma margem de lucro, por exemplo, de 20%, 30%, jogo aquela margem, vou para cima, vou fazer campanha, vou investir para vender, vou treinar minha equipe de vendas para que eu consiga vender e ter aquele retorno para mim dos 30% pelo menos. E se o produto não está girando, eu vou fazer outras coisas queimando um pouquinho a margem, mas fazendo com que o giro não pare. De repente eu diminuo, mas eu aumento o giro, que vai acabar me rentabilizando da mesma forma ou em escala, que pode até aumentar o retorno aí com uma margem menor. Então isso também vocês precisam estar muito atentos. Agora eu faço uma pergunta para você. A tua empresa, ela é saudável? Eu quero que você pense se você tem esse ponto de equilíbrio muito bem definido, se você tem feito essas questões aqui de montar sempre uma estratégia, de dar manutenção na estratégia, de sempre estar tomando ações para que, se a estratégia não estiver funcionando, você faça alguma coisa imediatamente para que o impacto não seja forte, que você não passe 2, 3 meses sem alcançar as suas metas. Então, pensa um pouquinho, a tua empresa, ela é saudável? Se você tem qualquer dúvida para saber se a tua empresa é ou não saudável, me responda essas perguntas. Lembrando que, para a sua empresa se pagar, ela precisa atingir o ponto de equilíbrio. Tá? Então, para quem não sabia o que era um ponto de equilíbrio, por exemplo, tem muita gente que não sabe, tá? Para alguns, isso pode parecer uma bobagem, não saber o que é ponto de equilíbrio, mas tem muita gente que não sabe. Então a gente está tratando aqui de micro e pequenos empresários, empresários que se planejaram para abrir os seus negócios, e empresários que empreenderam por necessidade, sem se preparar antes. Então o objetivo é entregar informação aqui para que, desde aquele que não tem experiência nenhuma até aqueles que já têm uma experiência, possam tomar proveito das informações que a gente está passando aqui, beleza? Então, a sua empresa atinge o ponto de equilíbrio? Ela se paga? Se ela se paga, a sua empresa te dá lucros? A sua empresa te dá lucro? Todo mês você consegue fazer uma retirada da tua empresa, de prolabore ou dividendos? Ou você todo mês trabalha só para se pagar, empurra a conta para o outro mês? Como é que está a saúde da tua empresa? Se a tua empresa não se paga ou não te dá lucro, você precisa rever o teu financeiro. O teu financeiro não está bem estruturado, você não está conseguindo identificar os pontos estratégicos da tua empresa, ou você não tem uma estratégia e está trabalhando ali a troco apenas de trabalho, mas sem ter resultados. Todo o trabalho, assim como o teu empregado, pensa no teu empregado, se você chegar ali no mês e não pagar ele trabalhou apenas por trabalhar e não recebeu nada, como que você acha que ele se sentiria? Nós, como empresários, nós temos que pensar da mesma forma. Nós trabalhamos para ser remunerados, e a nossa empresa, o nosso negócio, ele precisa não só se pagar, como ele precisa também nos pagar, porque nós dedicamos muito do nosso tempo, da nossa energia, e ele precisa pagar nós por isso. Nós precisamos tirar férias, nós precisamos de descanso. Não é só um empregado que tem que tirar férias. Tem empresário que fala, férias? Que férias? Faz 10 anos que eu não tiro férias, 5 anos que eu não tiro férias. Cara, isso não é saudável. Isso não é saudável para você, isso não é saudável para tua família. Uma hora você vai ficar velho, você vai sentar ali para trocar algumas ideias, para bater um papo, você não vai ter nada para contar, você não vai ter conhecido nenhum lugar diferente, você não vai ter vivido bons momentos com a tua família, com seus amigos. De repente você não tem mais nem amigo, porque você trabalhou tanto na tua vida que você acabou não conseguindo cultivar suas amizades. Até seus familiares, seus parentes podem se afastar de você. Por quê? Porque você nunca estava presente, você nunca foi visitar alguém que mora longe ou numa outra cidade, você nunca pegou a família, colocou dentro do carro e foi passar uns dias ali numa praia, num rio, numa pousada que seja. Então, nós precisamos que a nossa empresa nos dê qualidade de vida. Ela precisa se pagar e ela precisa nos dar lucro. Se isso não está rolando, para tudo, reveja tudo. Se você não conseguir sozinho, contrate alguém, monte uma estratégia e aplique as ações que essa estratégia vai te exigir em cima do teu negócio para que ele se pague e te dê resultado. Pensa nisso, pensa muito bem nisso. A sua empresa está preparada para as adversidades? Como assim adversidades? Nós sabemos que a empresa
ela tem os períodos de oscilações. Eu vou usar uma sorveteria como exemplo de novo. Chegou ali no final do ano, dezembro, janeiro, molecada de férias, o pai leva para a sorveteria, molecada se reúne numa sorveteria. Então tem aquele pico de venda que a empresa acaba tendo um faturamento maior. Ela não só se paga, como ela dá um lucro maior. Aí tem empresário que se deslumbra com aquilo, pega todo aquele dinheiro daquele período, vai lá e gasta, compra um carro novo, faz uma viagem mais cara do que ele poderia fazer porque faltou um pouco de planejamento. Então ele não se prepara para a adversidade. Chega depois ali no mês de junho, julho, que começa o frio, que tem muita chuva e ela não tem mais aquele faturamento alto e ela não tem uma disponibilidade financeira para custear aquele período ali que é mais difícil para ela. Então você precisa ser estratégico, ter um planejamento. O seu planejamento precisa considerar todas as oscilações que acontecem no ano, seja para o alto ou seja para baixo. Então pensa nisso também. O empresário precisa ser inteligente. Não basta eu pensar no de hoje, no de amanhã. Eu tenho que pensar daqui 5 anos, daqui 10 anos. O que eu quero para minha empresa? O que eu quero para minha vida? Eu quero trabalhar igual um escravo dentro da minha empresa para malemar conseguir tirar um salário que eu pago para um funcionário? É isso que eu quero sendo empresário? Foi para isso que eu abri um negócio? Não foi para isso que nós abrimos um negócio, meus amigos. Nós abrimos um negócio porque nós, primeiro, tivemos o sonho de empreender, de ser dono dos nossos próprios negócios. Mas nem sempre nós nos preparamos para isso. Um médico, para ser médico, ele vai para a faculdade, fica lá 7, 8, 6 anos, não sei exatamente quanto, e a faculdade vai lá e prepara ele. E aonde que a pessoa estuda para ser um empreendedor? Quantos anos você estuda para ser empreendedor? Isso é o dia a dia que nos ensina, tem alguns cursos que nos dão dicas, tem algumas palestras que nos abrem a mente, tem alguns contadores que são parceiros, que agem como consultores, que ajudam muitos os empresários, é o caso que nós trabalhamos, é o nosso modelo de negócio aqui na M, por exemplo, mas muitos simplesmente abrem, não buscam ajuda, não têm o conhecimento necessário e acabam trabalhando, virando escravos dos seus negócios. Não ganham dinheiro, não têm tempo para nada, estão ali à mercê de um sonho que está apenas consumindo ele e não está levando ele para lugar nenhum. Então a gente precisa sempre refletir. O nosso negócio está preparado para as adversidades, o nosso negócio está se pagando, o nosso negócio dá lucro para a gente. Eu consigo me enxergar daqui a 5 anos diferente do que eu me vejo hoje para melhor, ou se continuar do jeito que está, daqui a pouco eu vou ter que fechar as portas, mandar todo mundo embora e ainda ficar com uma baita de uma dívida, que é coisa que acontece muito e vocês sabem muito bem disso. Quantas e quantas empresas não abrem em pouco tempo, fecham, não apenas fecham, mas ficam devendo muito mais do que gastaram para abrir. Então é muito comum, isso é falta de conhecimento, é falta de estratégia, é falta de planejamento, é falta de investimento. Você precisa investir em conhecimento, você precisa investir em pessoas que sabem fazer, você precisa aprender com quem faz, com quem tem resultados. Então pensa sempre muito nisso, tá bom? Essa é a reflexão que eu quis deixar aqui com esse slide. Empréstimos para crescer, valem a pena? Valem a pena, eu acho que vale a pena. Qual que é a tua opinião? Você acha que vale a pena pegar um empréstimo para crescer? Se você tem um planejamento, tudo que é planejado, tudo que é estudado, tudo que é estratégico, vale a pena. Agora o que não vale a pena é você estar ferrado, você está naquele desespero, aí você vai lá no banco pegar um dinheiro para colocar na empresa para já cobrir aquele monte de buraco que você abriu, que não vai te levar para lugar nenhum. Então tem que ter muito cuidado. O Leandres, que vem falar com a gente daqui a pouco, ele me falou o seguinte, ele falou: Anderson, empréstimo é como remédio. Você precisa tomar na hora certa e na dose certa. Se você tomar remédio em doses erradas, em doses muito altas, você pode morrer, pode se matar. Né? Então eu vou trocar uma ideia com o Leandro daqui a pouco, vocês vão acompanhar, a gente vai falar sobre isso. Mas para que você então faça um empréstimo, você tem que ter o planejamento. Se você, por exemplo, você tem uma oportunidade lá, você está pagando, um exemplo, R$10 no produto porque você está comprando parcelado ou a prazo, você não tem um capital de giro formado ainda para ir lá e comprar numa quantidade maior à vista, você paga R$10. Mas chega lá um fornecedor até você e fala: ô fulano, amigo, é o seguinte, se você comprar à vista
20% a mais do que normalmente você compra, de 10 eu vou fazer para você por 7. Então você tem 30% de desconto. Olha que legal. E você não tem esse dinheiro, só que você vai lá na instituição financeira e o cara tem um programa legal ali de crédito que ele te dá esse dinheiro ali com um juro de 7, 8%, por exemplo. É um empréstimo inteligente? É um empréstimo inteligente. Por quê? Você vai comprar aquele produto que você já compra, que você já conhece, você já sabe que tem giro, vai ter um desconto legal, vai pagar um juro muito menor do que o desconto e vai lucrar mais com isso. Então o empréstimo foi feito para uma situação como essa. Ou quando as coisas estão indo muito bem na tua empresa, você precisa ampliar o espaço, porque você tem um planejamento que você ampliando o espaço, você vai atrair mais gente e vai vender mais. Então é um empréstimo inteligente que vai agregar valor ao teu negócio, que vai te trazer mais resultado. Então, volto a repetir, planejamento, estudo o mercado, estuda o concorrente, estuda o cliente que você quer impactar, estuda as dores dos seus clientes, estejam sempre muito atentos, faça a gestão do teu negócio. Não seja um escravo da tua empresa, não seja apenas aquela pessoa que entra às 7, sai às 8 da noite, que fica trabalhando ali apenas naquele operacional mesmo, aquilo que você pode delegar para alguém. Você tem que estar focado na gestão do teu negócio. Se você não focar na gestão, se você ficar fazendo o que você poderia pagar alguém para fazer por você, dificilmente você vai enxergar essas oportunidades. Você vai conseguir montar essas estratégias e vai conseguir aplicá-las da forma correta. Beleza? Um pouco repetitivo que eu estou falando, mas é que eu quero muito passar isso para vocês. As coisas aqui, para mim, começaram a dar certo quando eu virei a chave. Quando eu mudei a mentalidade da coisa, quando eu ficava ali comecei minha empresa, fazendo todo o serviço de abertura de empresa sozinho, fazendo toda a parte de escrituração fiscal e contábil sozinho, fazendo toda a parte de folha de pagamento sozinho, fazendo toda a parte de atendimento a cliente sozinho, até que eu contratei uma pessoa. Depois eu contratei outra pessoa, mas mesmo assim eu estava muito envolvido ainda com a operação. Não confiava muito de passar as coisas para as pessoas. Queria abraçar o mundo e ter o controle de tudo. E quando a gente está nessa fissura de abraçar o mundo, a gente não consegue crescer, não consegue desenvolver. Então a gente precisa confiar nas pessoas. Claro que você precisa contratar certo, que nós falamos no módulo de gestão, ou vamos falar ainda, não sei qual que é a sequência que nós estamos passando aqui. Mas nós vamos falar em contratar a pessoa correta para você delegar o que ela pode fazer de melhor e você vai focar no que você faz de melhor. Se você é um empreendedor, é um empresário, abriu um negócio, o teu papel, o que você precisa fazer de melhor é a gestão do negócio. Se você não é um bom gestor, você precisa ter um sócio que seja, porque senão as coisas não vão acontecer, tua empresa não vai então desenvolver, beleza? Então, pensa muito nisso também. E como se preparar para solicitar empréstimo e conseguir pagar sem sofrer? Bom, falamos nisso então. Planejamento, estudo, você ter certeza de que aquele dinheiro ele vai não só retornar para a tua empresa, como ele vai pagar o empréstimo junto ao banco e vai te dar ainda um lucro. Você precisa ter certeza disso. E fazendo o planejamento, o estudo da forma correta, você vai conseguir ter ou não essa certeza. Se você não tiver certeza, meu amigo, freia, segura. Não vai pegar um dinheiro do banco para as coisas, para as dívidas, para os problemas aumentarem. Então tem que ter muito cuidado, tá legal? Uma coisa que acontece muito quando as pessoas vão até o banco pedir o empréstimo. Agora eu vou ligar esse módulo aqui ao nosso módulo lá do tributário. As pessoas querem pegar um valor X no banco, elas muitas vezes podem até ter a capacidade econômica para isso, só que elas estão naquele critério que eu expliquei lá, que elas não declaram o total do seu faturamento. Ela fatura 100, mas ela fala que fatura 60 apenas. Ela não paga imposto ali, ela não contabiliza esses 40. Aí chega no banco, fala que fatura 100 e tudo mais, só que o banco vai analisar os demonstrativos dessa empresa e está lá tudo como 60, por exemplo. Como que o banco vai dar um crédito para essa empresa analisando a capacidade dela de 100 se ela só declara 60? Então isso acontece muito também. Então quando você for fazer um empréstimo, analise se você é um empreendedor organizado com a sua documentação contábil. Porque você pode ter uma surpresa por estar aí desatento, achando que está tendo um benefício, e na hora que você precisar, isso pode se voltar contra você e você ter um problema também. Então acontece muito, fica essa dica aí para vocês.
E o BPO financeiro, galera, olha que legal, tem muita gente, embora nós tenhamos explicado aqui, tentado deixar o mais claro possível, mas ainda tem gente que fala, pô, eu não dou conta de fazer esse trem aí, Anderson, e aí, como é que eu vou fazer? Não entendo, tem sistema, mas eu não mexo no sistema, ou não quero mexer. Um funcionário para fazer isso para mim aí me custa R$1.500, R$1.800, R$2.000 por mês, mais férias, 13º, fundo de garantia, e pode ter uma licença maternidade, por exemplo, ou ficar doente, ter que se afastar, e aí não vai ter ninguém para fazer. E aí, como que eu vou resolver isso? Pessoal, para resolver esse tipo de problema para micro e pequeno empresário que não tem o conhecimento e não tem a condição de contratar alguém para colocar lá para fazer, criou-se a solução BPO financeiro. BPO financeiro é uma grande solução para você. O que é BPO e para quem é bom? É bom para aquela pessoa que não tem condição de pagar alguém para fazer internamente na empresa e que não sabe fazer. Quando devo contratar? Quando eu vejo que tudo que eu falei aqui para vocês não está sendo feito na tua empresa, você não consegue tomar decisão, montar uma estratégia, um plano de ação com relação ao teu financeiro, porque você não consegue identificar teu ponto de equilíbrio, estratégia de acompanhamento diário, mensal, semanal. Você não consegue ver o teu fluxo de caixa se está subindo ou se está crescendo, você não sabe se pode parcelar as suas compras ou não, você não está conseguindo compor o custo, o preço do teu produto ou do teu serviço. Então você precisa de um financeiro especialista que entenda para te ajudar com tudo isso. Qual o resultado que eu terei com o BPO financeiro? Você vai ter tudo isso que nós falamos aqui de forma muito organizada, muito clara, e uma empresa especialista com pessoas especialistas nisso para te apresentar os seus resultados. Para sentar com você e falar, amigo, amiga, isso aqui está certo, isso aqui está errado, precisa melhorar aqui, precisa diminuir aqui, comparando o seu resultado desse mês com o mês passado, as mudanças foram essas, as variações são essas. Embora você não tenha percebido, você não está se pagando, você está só girando dinheiro dentro da tua empresa, mas não está rentabilizando ela, você não está tendo um lucro, você não está tendo o lucro que você acha que está tendo, enfim. Tudo isso que nós colocamos aqui como algumas dificuldades ou como algumas necessidades, um serviço especializado de BPO financeiro pode te ajudar, e aqui na M Contabilidade nós temos esse serviço para oferecer. Então, se você precisar, se você quiser saber mais também, você pode falar com a gente que nós teremos o maior prazer aí em te ajudar, em te dar dicas e até mesmo de identificar se é ou não para você um serviço de BPO financeiro, beleza? Então fica mais essa dica aí. E agora nós vamos trazer então aqui o vídeo que nós gravamos com o nosso amigo Leandres do Banco do Brasil. Vamos falar aqui de linhas de crédito, dar mais algumas dicas e em seguida fiquem com a Jamile lá do Conta Azul, que vai apresentar essa ferramenta fantástica que é o Conta Azul, um sistema de gestão financeira que vem ajudando e vem diminuindo a burocracia que é fazer a gestão financeira para muitos micro e pequenos empresários. Eu uso o Conta Azul aqui na minha empresa, eu uso o Conta Azul em vários clientes meus que nós fazemos a gestão financeira e alguns que eles fazem e nós apenas fazemos o acompanhamento. Então eu recomendo, se você se interessar aí, assista o conteúdo com a Jamile e se ficar qualquer dúvida você pode falar comigo e pode falar também com o pessoal lá do Conta Azul que vai deixar o contato para vocês, beleza? Sendo assim, após os vídeos deles, então, o módulo Gestão Financeira está encerrado. Foi um prazer compartilhar mais esse conteúdo aqui com vocês. Um forte abraço e até os próximos conteúdos aí. Olá pessoal, eu sou o Leandres, gerente do Banco do Brasil, aqui agência de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. E a convite do Anderson, que está desenvolvendo esse workshop aí para os empresários do ramo do comércio, nós vamos tratar um pouquinho sobre temas relacionados à gestão financeira das empresas, né? E como que a gente, as instituições financeiras podem contribuir com a gestão do fluxo de caixa e a gestão financeira das empresas. Agradeço, Anderson, por ter me convidado e estou à disposição aí para conversar com vocês. O crédito, a gente fala sempre que é o oxigênio das empresas, né? Então, as empresas precisam fazer uma boa gestão do seu fluxo de caixa e do seu capital de giro, mas a gente sabe também que às vezes elas por problemas pontuais ou situações esporádicas, elas precisam de repente obter um apoio
na rede bancária, né? E os bancos realmente estão aqui para essa finalidade. No caso, o Banco do Brasil tem todas as condições de apoiar o microempreendedor individual, as MEs, né, microempresas, e as empresas de pequeno porte. Algo que vocês, às vezes a gente passa despercebido, a gente não dar condições para os nossos clientes, no caso das empresas comerciais, de fazerem uma compra com um prazo um pouquinho mais dilatado, que vai ficar mais fácil dele pagar. Ou seja, uma pessoa que compraria algo de R$500, para ela pagar em 3 vezes, ficaria uma parcela relativamente alta para as pessoas de classe média para baixo. Se você puder parcelar para ele em 6 vezes, com certeza ele vai pensar menos para adquirir aquele produto. E você usando a rede bancária, no caso o Banco do Brasil, para fazer uma linha chamada antecipação de recebíveis, você poderá ter esse crédito na sua conta já no dia seguinte. Então você vende para o seu cliente com 6 meses de prazo, que para ele vai ficar uma parcela bem mais baixinha, ele vai poder até às vezes aumentar a compra que ele ia fazer e você vai ter o seu dinheiro na sua conta no dia seguinte. Então por aí você já começa a ampliar o seu leque de clientes atendidos, né? Ou aumentar o seu ticket médio de vendas. Também é possível fazer, às vezes você gostaria de adquirir tem algum fornecedor seu que está com preço bom no produto, só que ele quer que você pague à vista, óbvio, né? Então o preço está bom, tem lá 15% de desconto, ele está liquidando o estoque dele, o seu fornecedor lá, a fábrica. Você não tem todo esse dinheiro no seu caixa para fazer essa aquisição. Então você vem ao banco, fala, banco, olha, eu preciso de tantos R$1.000 aqui, 20, 30, 50 mil, que seja, 10, porque eu preciso fazer essa aquisição desse lote de produtos que está com uma condição fantástica lá com o meu fornecedor. Com certeza, a taxa de juros dessa operação aqui no Banco do Brasil vai ser muito mais baixa do que o desconto que o seu fornecedor está te premiando aí, nesse caso, por ser um bom cliente dele. Então, você vem ao banco, obtém o crédito e você vai lá e compra à vista esse lote de mercadorias para você fazer as suas vendas. Então, nessa diferença aí da taxa de juro para o desconto que você conquistou lá com o seu fornecedor, você já tem um lucro muito bom, que você pode melhorar a rentabilidade da sua empresa ou, se você desejar, repassar para o seu cliente e fazer frente à concorrência. Às vezes, o que acontece? O empresário às vezes tem um certo medo de banco, não vou dever para o banco, né? Eu não vou dever para o banco. Mas o seu fornecedor está te cobrando lá uma taxa de 10%, entendeu? Aí o empresário às vezes não quer fazer um negócio com o banco de 2%, 1,5%, mas lá no fornecedor, o fornecedor para vender a prazo é com 10% de diferença. Então, em vez dele pagar 2% para o banco, ele está pagando 10% para o fornecedor. Então não é uma atitude, digamos assim, das mais viáveis para a sua empresa. Então, das duas, ou você aumenta a rentabilidade com essa diferença, ou você repassa esse desconto para o consumidor e você vai fazer frente à sua concorrência ali, vai dar mais trabalho para a concorrência. Com certeza, Anderson. Esse fator é um fator assim, importantíssimo. Lembrando que o seu fornecedor, quando você compra bons lotes de produtos dele, quando ele tiver um novo lote bom de produto com bom desconto, de quem que ele vai lembrar na hora de oferecer? Quem que vai ser o primeiro da lista dele? É você, que sempre está ali com ele fazendo essa parceria e as aquisições pagando à vista. Então, nisso aí você consegue uma grande diferença. Quando ele tiver novidades, e a gente sabe que o público consumidor é ávido por novidades. Quem que o fornecedor vai contactar primeiro para mostrar a novidade que ele tem lá na linha de produtos dele? Ele vai contactar você. Você vai se diferenciando dos outros concorrentes com pequenas coisas. Assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? Mas com pequenas coisas você vai procurando e o banco sempre está ali para te apoiar nessas ações. Outra coisa importante, muitas vezes a gente mantém as nossas empresas
no mesmo layout ou na mesma aparência de 10, 15 anos atrás. O público consumidor hoje, ele gosta das coisas um pouquinho mais diferentes, um pouquinho mais modernas, entendeu? Então, quando o consumidor chega numa empresa e ele vê que aquela empresa aparentemente está estagnada 10, 15, 20 anos, aquilo não condiz mais com o que ele deseja. Então, o importante também é você sempre estar modernizando a sua empresa para o consumidor perceber, olha, essa empresa está se mantendo atualizada. Os produtos dela também estão se mantendo atualizados. Então, eu, como sou uma pessoa que sou antenada, também vou continuar comprando dessa empresa. E o banco também tem possibilidade de apoiar você para modernizar a sua empresa. Temos linhas de crédito para você reformar a sua empresa, mudar a fachada, comprar gôndolas, prateleiras, sistemas computacionais, equipamentos de informática, entendeu? A linha que a gente mais usa para isso é o FCO. Então, o FCO tem prazo aí longo para pagar, carência para começar a pagar, então taxa de juros baixíssima. Então, a sua empresa pode se manter moderna, atualizada, oferecendo o que tem de melhor e o que tem de mais moderno para o seu cliente com o apoio do banco. Bom, Anderson, você tocou num ponto assim que realmente é um tabu. Isso é um tabu. As pessoas pensam que o crédito é concedido com base em amizade. Não, o crédito tem critérios técnicos para ser avaliado. Então a empresa ela precisa fazer uma boa gestão, primeiramente, uma boa gestão do seu fluxo financeiro e bons registros contábeis, principalmente. Os registros contábeis precisam refletir a realidade da empresa. Então nós vamos nos basear em informações repassadas pelo cliente, principalmente através do contador dele. Geralmente as empresas que têm um melhor controle, um melhor registro, essas empresas estão aptas a obter o crédito. Óbvio, fator importante, a gente precisa manter nossos nomes limpos. Isso é importante. Existe um bichinho chamado Credit Score, que vai puxar lá o CNPJ da empresa, no sistema financeiro, no sistema de proteção ao crédito, vai buscar também o CPF dos sócios dessa empresa, porque uma empresa nada mais é do que um ajuntamento de pessoas para produzir ou vender algo em conjunto. Então, ele vai buscar o CPF também dos sócios. Então, gente, mantenham os seus CPFs, os seus CNPJs limpos, porque isso aí já é 60% do caminho. Uma empresa com o CNPJ e o CPF dos sócios limpos, com um bom controle financeiro e com um negócio viável e rentável, essa empresa tem todas as condições de obter o crédito aqui no banco. Entendeu? Então, são fatores primordiais aí para a gente obter. E indistinto se é amigo, se não é amigo, qualquer empresa que tenha esses 3 fatores, a gente está apto a fornecer crédito. Excelente. Desmistificando, então, exato. Esse conceito. Vamos quebrar os tabus. Tabu, a gente não pode aceitar tabu no meio comercial. Aquilo que eu falo sempre, crédito também é remédio. A gente precisa tratar o crédito com responsabilidade. Então, um microempreendedor individual é aquele que começou agora e está engatinhando na atividade, e se ele desempenhar bem, ele vai subir nos degraus ali da classificação da empresa dele. Então, um microempreendedor individual é um empresário que pode faturar no máximo R$81 mil por ano, né? Você que é especialista no assunto pode confirmar isso. O que dá em torno de R$6.750 por mês. Então, o crédito que ele vai obter no banco, como o crédito é remédio, o remédio tem que ser na dose adequada, que a diferença entre remédio e veneno é só o tamanho da dose. Então, se você pega um remédio e toma uma dose muito grande dele, você pode morrer, você pode passar mal. Então, os bancos têm que ter muita responsabilidade com isso, e o empresário mais responsabilidade ainda, porque a empresa dele é a vida financeira dele e dos funcionários dele que está em jogo. Nós precisamos ter muita responsabilidade na hora da tomada do crédito,
que o crédito, volto a dizer, é remédio. Ele tem uma finalidade. Não se pode tomar crédito sem finalidade específica. Seja uma finalidade de superar um déficit de caixa, seja a finalidade, aquela uma que nós já conversamos, de adquirir um bom lote de produtos à vista ganhando um desconto, seja a finalidade de você fornecer mais prazo para o seu cliente e antecipar essas vendas e vender mais para o seu cliente, ou seja a finalidade de você ampliar a sua empresa, reformar a sua empresa ou adquirir um equipamento novo para a sua empresa. Então, para cada situação dessa, existe o remédio adequado. Então, e na dose adequada. Para o microempreendedor, nós temos crédito na linha MPO, que chama Microcrédito Produtivo Orientado. Nós temos crédito para antecipação de recebíveis. Vamos supor, você vendeu lá com um chequinho pré-datado, você vendeu no cartão de crédito parcelado, nós temos essas linhas para você antecipar essa venda e receber no dia seguinte. Nós temos também o crédito para você fazer a modernização da sua empresa. O FCO é um exemplo bem claro disso e é o filé mignon das linhas de crédito. Isso já para as empresas de porte médio, para microempresa e empresa de pequeno porte, nós temos outras linhas também para fazer frente ao capital de giro. Temos a linha de BB Giro Empresa, que é o que? A gente fornece um teto, vamos por lá, R$50 mil. Deixa disponível lá para você. Quando você ver que precisa usar o crédito, tem algo bom para fazer, tem uma compra boa para ser feita, você vai lá e usa. Desses 50 você pode usar 10, pode usar 15, vai ficar os 50 disponível, mas você pode usar conforme a dose que você precisa naquele momento. E vai pagar parcelado para o banco, em 12 vezes, 16, 18, 24 vezes. Se eventualmente entrou novo dinheiro no caixa, você vendeu aquele produto que você adquiriu concreto, recebeu aquele produto, você vem e pode amortizar antes se você quiser, e aí você deixa de pagar o juro do período restante lá. Então é muito bom você fazer esse fluxo também. A gente fornece o crédito, mas se você vê que tem condições de honrar o crédito antes do vencimento, pode vir honrar que você vai deixar de pagar aquele juro. Isso vai mostrar uma maturidade financeira da empresa muito grande. E também a questão do crédito para investimento, para você comprar veículos para entrega. Também nós temos um crédito para financiamento de veículos. Às vezes você deixa de fazer vendas porque você não tem uma estrutura de logística adequada, né? Um mercado, por exemplo, um mercado que vende alimentos, muitas vezes as pessoas vão lá comprar e não tem condições de levar a compra para casa. Então é bom você ter um carrinho para levar e entregar essas compras. Temos crédito para isso também. Você vai criar uma facilidade para o seu cliente e você, obviamente, esse cliente vai ficar mais fidelizado e vai comprar mais de você. Então, você pensando a sua empresa naquilo que ela pode melhor atender ao seu cliente e você identificando essas necessidades e vindo ao banco, fala, Banco do Brasil, eu tenho essa necessidade, custa tanto, quais linhas você pode me ajudar? Eu costumo dizer o seguinte, a princípio, tudo pode ser financiável. A princípio, tudo pode ser financiável. Então, você identifica a sua necessidade e venha aqui no banco, que com certeza nós vamos ter uma linha de crédito adequada para te apoiar. O FCO é uma linha que é feita realmente, o nome já fala, Fundo Constitucional do Centro-Oeste. É para ajudar as empresas aqui do Centro-Oeste. Só tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Então nós temos o privilégio de ter essa linha. E ela serve para quê? Para a expansão da sua empresa, vamos supor, a sua empresa tem 100 metros quadrados, você quer expandir ela para 200 metros quadrados. Nós conseguimos financiar essa expansão. Conseguimos colocar móveis novos na sua empresa para você dar uma modernizada nela. Conseguimos fazer com que você compre uma máquina nova, que vai ajudar você lá a atender melhor o seu cliente. Também é possível. Capital de giro. Temos linhas sim para capital de giro. Com a devida comprovação, tá? Então, no FCO, a linha de crédito para capital de giro tem que ser comprovada com a efetiva utilização daquele recurso. São recursos públicos, são controlados pelo governo federal, são controlados pelo Ministério Público, são controlados pelo TCU. Então, é muita gente fiscalizando. Então, a gente tem que ter em mente que a destinação daquele recurso tem que ser exatamente aquela para que foi proposto.
Então, no caso do capital de giro, é para fazer frente à aquisição de mercadorias. Então, você vai adquirir a mercadoria, você iria adquirir um lote de mercadorias em 2, 3, 4, 5 meses, você pode fazer essa antecipação desse lote de mercadorias de uma vez só, através do FCO, conforme a gente já falou no início da nossa conversa. Eu não posso pegar um FCO, por exemplo, para capital de giro e pagar dívidas passadas vencidas já. Nem tem pensar. Muita gente que tem esse objetivo. Não né? pode. Muita gente no comércio que quer fazer isso, ou de repente fez errado. Não é permitido. Isso aí a gente incorre em um risco de desvio de finalidade do recurso e isso pode até causar denúncia criminal. Então, a gente tem que usar o recurso para finalidade específica. São recursos públicos, são parte do meu imposto de renda, do seu imposto de renda, do imposto de renda de todo mundo. Um pedacinho do imposto de renda do Brasil inteiro vem para o Centro-Oeste, para essa linha de crédito. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. E é aquilo que eu sempre digo, o crédito tem que ser usado com uma finalidade específica. Inclusive, no FCO é possível usar para despesas administrativas. Você tem que pagar a sua folha de pagamento, custa lá 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais por mês, o FCO também permite. Seu contador, no caso, né, Anderson, você vai fornecer uma relação com os funcionários, o nome dele, o RG dele, o salário dele e os encargos referentes àquele funcionário, vai pôr numa lista e vai dar um total lá, e esse total pode servir de comprovação da utilização dos recursos. Então, sempre com muita responsabilidade. Crédito é responsabilidade. E FCO é mais responsabilidade ainda porque são recursos públicos e tem um monte de gente de olho nisso. Anderson, obrigado por ter feito o convite. A gente fica feliz em poder contribuir, poder ajudar. A gente realmente quer ver a nossa cidade, os nossos empresários se desenvolvendo, gerando receita, gerando lucro, gerando emprego, o dinheiro da cidade circulando aqui na cidade mesmo, em vez dos consumidores terem o desejo de adquirir as coisas em outros locais, eles se sentirem assim, com vontade e desejo de adquirir as coisas aqui no comércio de Naviraí mesmo, e isso vira um ciclo virtuoso, né? Que as empresas vendem mais, as empresas vendendo mais, elas contratam mais, contratando mais, tem uma massa salarial maior, e essa massa salarial vai gastar onde? De volta ao comércio. Então, empresários, vamos olhar com carinho aqui para a nossa cidade, vamos olhar com carinho para as nossas empresas. A gente precisa realmente olhar para frente, olhar para cima, se espelhar nos bons exemplos. Tem gente que está fazendo e está dando certo. Seja aqui na Naviraí mesmo, tem muitos bons exemplos, né, Anderson? Com certeza. Ou seja, em outras cidades parecidas com Naviraí, tem gente que está fazendo, está se destacando e está dando certo. Então a gente precisa se espelhar nos bons exemplos. Vamos buscar informação, vamos buscar condições diferenciadas, e o Banco do Brasil está aqui à disposição de vocês, para o projeto que vocês tiverem, para a gente ir junto aí, buscar o desenvolvimento, buscar evoluir e buscar alçar patamares maiores. Legal? Muito obrigado, Anderson. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jamile Severiano, eu sou Partner Success aqui na Conta Azul e fui convidada pelo Anderson para participar desse workshop Empreenda Naviraí. Inclusive, Anderson, muito obrigada, tá? Pela confiança, pela segurança em me chamar para participar desse workshop tão legal. Para quem ainda não conhece Conta Azul, ela é uma plataforma de gestão financeira que visa simplificar a vida do empresário. Inclusive, o nosso lema é que todo dono de negócio merece ter sucesso. Então, é uma plataforma com soluções mesmo para a gestão financeira do empresário, como, por exemplo, conciliação bancária automática, a busca automática de notas fiscais da Receita, o que também já automatiza mais o seu contas a pagar, conciliação bancária, emissão de boleto, emissão de nota fiscal de produto, de serviço, alguns relatórios, né, como fluxo de caixa diário, mensal, DRE gerencial. Então, várias soluções para de fato otimizar a vida do empresário, tá bom? O Anderson da M me pediu para dar algumas dicas para vocês empresários e eu escolhi 3 principais dicas que eu percebo muito aqui no dia a dia na Conta Azul, tá? Então, a principal dica é: utilize um sistema de gestão financeira.
A gente percebe muitos empresários utilizando planilhas em Excel ou até mesmo cadernos, né? Aquelas fichas que a gente comprava na papelaria para controle de caixa. Mas tudo isso toma muito do seu tempo. Então, por exemplo, se você for utilizar uma planilha, até mesmo que já é um pouquinho mais automatizada ali do que um simples caderno ou uma ficha em papel, né? Mas mesmo uma planilha, ainda assim você vai precisar de uma planilha para contas a receber, uma planilha para contas a pagar, mais uma planilha talvez ali para controlar o caixa, né? As entradas e saídas do caixa. Então, você precisa de muito tempo para poder montar todas essas planilhas e principalmente para mantê-las atualizadas. A segunda dica vai de encontro com a primeira. Porque acontece, se você não utiliza um sistema de gestão financeira, você corre muito risco, né, nesses controles manuais de errar, então você fica muito suscetível a erro nesse teu controle financeiro. E principalmente o que é mais urgente, assim, o que é mais de fato preocupante, é que você pode perder todas essas informações. Então, principalmente informação em papel, informação em caderno ou até mesmo planilhas em Excel que ficam lá salvas, né, no seu computador, você corre sim o risco de perder todas aquelas informações. E no sistema de gestão financeira, completamente online, em nuvem, que você pode utilizar de qualquer lugar, você fica, né, você mitiga esse risco de perder todas as informações da sua empresa, tá legal? E a terceira dica que eu quero deixar aqui é porque eu percebo que muitos empresários começam o seu negócio porque justamente descobrem que tem uma habilidade ali, ou descobrem, né, um nicho no mercado muito legal e montam o seu próprio negócio, e isso é muito interessante, né? Isso quer dizer que aquelas pessoas, esses empresários, têm de fato habilidade para fornecer aquele serviço específico, ou são muito bons, né, no produto que produzem, que revendem. Mas muitos empresários, apesar de ter uma operação muito bem estabelecida, às vezes até tem um time comercial, um time de marketing de repente, né, ou um marketing externo, mas esses empresários muitas vezes acabam negligenciando um pouquinho dessa parte de gestão financeira. E aí os índices estão aí para nos mostrar quantas empresas fecham ainda nos 5 primeiros anos do negócio, sabe? E o empresário precisa saber, né? Ele precisa saber o quanto ele tem a receber, o quanto ele tem a pagar, qual que é o ponto de equilíbrio da empresa, qual que é o maior canal de vendas, aonde está o gargalo, né, das despesas, aonde você está gastando mais, ou até mesmo, por exemplo, se você tem condições de contratar um empréstimo, de captar um novo empréstimo, né? Para isso você precisaria de uma análise breve ali do seu fluxo de caixa. Então, é necessário fazer gestão financeira. A minha dica é que você dê valor para isso, de fato atente os seus olhos, né, para essa dica e principalmente procure ajuda do seu contador. Contabilidade é sim diferente de gestão financeira. Gestão financeira, ela é responsabilidade do empresário e contabilidade é responsabilidade do contador. São coisas diferentes, mas eu tenho certeza que o seu contador vai te ajudar com algumas dicas valiosas ou vai pelo menos te mostrar o caminho certo, né, por onde começar. E Conta Azul também está aqui para ajudá-los. Se vocês se interessaram, de repente, em contratar a plataforma, contatem o Anderson da M. Eu passei condições especiais para eles, para as pessoas que estão participando desse workshop, tá legal? Então contatem mesmo ele, que ele com certeza vai atendê-los com muito carinho, vai me repassar aqui informação caso precisem de ajuda também. E toda a Conta Azul tem uma estrutura muito legal para atendê-los. Nós temos treinamentos, temos central de ajuda, temos o suporte aqui para atendê-los também. E se eu posso deixar 2 últimas dicas finais, acessem o blog da Conta Azul, que é blog.contaazul.com. Lá tem muita informação para empresários sobre como formalizar a sua empresa, né, quais são os primeiros passos, dicas sobre gestão financeira mesmo, atualizações sobre legislações. Então tem muita informação bem interessante lá no blog da Conta Azul.
Muitas informações vêm dos nossos próprios clientes, né, que depois de todo um processo publicam informações lá no nosso blog também, né, depois de passado aqui pelo time de marketing da Conta Azul, mas então contadores, empresários publicam lá no nosso blog também. Ou então, se você não é tão adepto a ler artigos, a gente tem também o nosso canal no YouTube, que é muito interessante, tem muita informação legal lá e fica até um pouco mais fácil de entender visualmente o que é a Conta Azul, tá bom? Eu espero ter passado algumas dicas legais e, Anderson, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!